Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e estou muito feliz que vocês vieram aqui assistir a nossa aula número 51, hein? Olha, bastante aula nós já tivemos, né? E vamos continuar hoje com a nossa série que se chama, vocês lembram? Longe de Casa. E nós estamos aprendendo mais sobre Deus através do livro e da história do profeta Daniel. Não é? Vocês lembram o que nós aprendemos na aula passada? Rapidinho, 2 lições muito importantes eu vou revisar aqui para vocês. Aprendemos que o sábio fala com inteligência, não é? Daniel foi muito inteligente e, apesar de o rei querer que ele comesse da comida da sua mesa e da sua bebida, ele conversou com o eunuco, né, que era um líder que cuidava deles, e também conversou com o cozinheiro que fazia a comida real e propôs uma experiência de forma muito sábia, dizendo: dê-nos somente água para beber e o que para comer? Legumes para comermos. E depois de 10 dias, veja o que você acha da nossa aparência. E graças a Deus, Deus os abençoou e fez com que o Daniel e seus amigos ficassem muito mais fortes e muito mais bonitos do que todos os outros jovens que tinham vindo lá de Judá, né? E então o cozinheiro continuou dando só aqueles alimentos para eles e eles não se contaminaram com a comida do rei Nabucodonosor lá da Babilônia, onde eles estavam exilados. E também aprendemos na aula seguinte que é Deus que dá a sabedoria. Lembram-se disso? Que o rei Nabucodonosor pediu que depois de 3 anos todos os jovens devem se apresentar diante de mim. Então ele fez várias perguntas e todos os jovens vinham e tinham que ouvir a pergunta e responder corretamente. Todos os jovens foram então diante do rei e conversavam e respondiam e sobre vários assuntos, sobre matemática, sobre astronomia, sobre geografia, sobre a cultura, sobre tudo. E aqueles 4 amigos, Daniel e os seus amigos, foram melhores na resposta do que todos os outros jovens que o rei Nabucodonosor tinha entrevistado e tinha interrogado. E a Bíblia diz que foi Deus que deu a eles essa sabedoria e esse entendimento. E além disso, para Daniel, deu uma coisa especial, uma habilidade especial. Quem lembra? Ele conseguia explicar os sonhos que as pessoas tinham quando estavam dormindo. Pois é Deus que dá a sabedoria. E ele deu essa habilidade para os jovens. Muito bem. Então, depois de lembrar rapidamente o que nós aprendemos na aula passada, vamos então abrir a nossa Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Pegue a sua Bíblia, peça ajuda para alguém ou se esforce e tente bastante para abrir sozinho. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 até o 16. E vamos saber algo muito interessante que aconteceu depois do que nós aprendemos na aula passada. Certo dia, lá na Babilônia, na época de Daniel, o rei Nabucodonosor estava dormindo na sua cama real, toda grande, fofa, uma cama digna de um rei. Estava lá, mas ele começou a ter um sonho ruim, perturbador, tipo um pesadelo. Você já teve um pesadelo? Que é quando a gente está dormindo e tem pensamentos que, assim, nos deixam assustados, com medo, confusos. E o rei Nabucodonosor estava lá na cama dele e rolava para cá, rolava para lá e ficou perturbado, não conseguia mais dormir por causa do sonho que ele tinha tido. Então, ele se levantou e fez assim: chamem todos os magos, feiticeiros, encantadores e adivinhos do reino da Babilônia, do meu império, porque eu quero saber o que é esse sonho, quero que me expliquem. Então, mandaram chamar todos os magos,
feiticeiros, adivinhos, encantadores e essas pessoas que mexiam com coisas ocultas e misteriosas, né? Que não temiam a Deus. Então vieram vários deles e Nabucodonosor disse assim: tive um sonho perturbador e não consigo dormir. Quero que vocês me contem o que eu sonhei e me expliquem o que significa esse sonho. Então aqueles homens feiticeiros e magos disseram assim: ó rei, conte-nos o seu sonho. Ó rei, vive eternamente. Sim, conte-nos e nós o explicaremos. Explicaremos o sonho para você. Mas sabe o que Nabucodonosor disse? Ele falou assim: não, não, não. Vocês que vão me contar o sonho e me explicar o que ele significa. Se não me explicarem, não contarem o que eu sonhei direitinho, vou matar vocês e acabar com a casa de vocês. Mas quem conseguir contar o que eu sonhei e explicar, receberá muitos prêmios e honras e presentes do rei e será tratado muito bem no reino. E aqueles homens fingiram que não entenderam, né? E falaram assim: ah, ok, rei, conta o sonho que a gente explica. Isso, conte-nos, senhor. O vosso sonho nós explicaremos. Isso, conte-nos, conte-nos. Vocês estão querendo ganhar tempo. Eu já fui bem claro. Vocês que vão me falar o que eu sonhei e me explicar. Eu não vou falar nada. Como saberei que vocês sabem explicar, estão me falando a verdade, se vocês não me contarem o que eu sonhei exatamente? Olha só como o rei Nabucodonosor foi astuto. Ele pensou assim: eu vou contar o meu sonho e eles vão falar qualquer mentira aí pra mim. E realmente aqueles homens eram mentirosos e enganadores. Então ele pensou: eu vou falar para eles me contarem o que tá aqui dentro da minha cabeça. Se eles são sábios mesmos e magos e feiticeiros, eles vão ter que me falar o que eu sonhei para depois me explicar o que significa esse sonho. Mas aqueles homens responderam assim: ó rei, esse pedido é muito difícil. Nunca jamais nenhum rei fez um pedido assim. Não é possível conhecer os pensamentos das pessoas. Somente os deuses conhecem essas coisas e os deuses não moram aqui com os homens na terra. Isso é verdade, não é? Na verdade, não existem deuses, mas o Deus verdadeiro não estava com aqueles homens, porque eles eram ímpios. Deus poderia dar a interpretação do sonho e ajudá-los? Se eles fossem tementes a Deus, sim, mas eles não eram crianças. Deus, ele está longe dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não creem no Deus verdadeiro. Eles criam em deuses falsos. Lembram que eu falei na aula passada que na Babilônia eles criam nos deuses falsos? Isso quer dizer que eles eram ímpios, não eram o povo de Deus. E Deus está longe dos ímpios. Ele não iria ajudá-los. Então, quando Nabucodonosor viu que eles não iam conseguir contar o sonho, que era muito difícil, que eles estavam reclamando e não iam resolver, ele ficou muito furioso e disse assim: quero que matem todos os sábios da Babilônia! Agora! Ai, que desespero, crianças! Ele mandou matar todos os sábios, todos os magos, todos os feiticeiros. Então foi feito um decreto, que era uma lei. E a lei dizia assim: o rei Nabucodonosor manda que matem todos os sábios, magos, feiticeiros e adivinhos da Babilônia, porque não souberam contar-lhe seu sonho. Ai, 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 ai. E agora, criançada? Tem um problemão. Sabe por quê? Quem estava entre os sábios, que na verdade eram os verdadeiros sábios lá da Babilônia? Daniel e os seus 3 amigos. Pois é, então, o chefe da guarda do rei, que chamava Arioque, foi até onde Daniel e os seus amigos moravam. E chegando lá, ele disse assim: o rei mandou matar todos os sábios. Mas por quê? O rei
tomou uma decisão assim, tão cruel, tão de repente? Então Arioque explicou para Daniel. Acontece que o rei está perturbado porque ele teve um sonho e nenhum mago, nem feiticeiro, nem adivinho conseguiu contar para ele o que ele sonhou, falar o que ele sonhou e explicar o sonho. Então Daniel, com muita inteligência e sabedoria, de novo, conversou com aquele homem e disse assim: por favor, peço que me leve até o rei e para que eu converse com ele. E com toda a educação, Daniel conversou com Arioque e Arioque, mais uma vez, um líder babilônio foi favorável com Daniel e Daniel chegou diante do rei e disse: ó rei Nabucodonosor, viva eternamente. Peço que o Senhor me dê um tempo e eu direi o que o Senhor sonhou e também explicarei o que esse sonho quer dizer. E aí, criançada, será que Daniel vai conseguir dar a interpretação do sonho, o significado do sonho do rei Nabucodonosor? Isso eu vou contar para vocês na próxima aula. Mas a lição que eu quero que vocês gravem aí na mente e no coração é essa: que Deus está longe dos ímpios. Por isso eles nunca conseguiriam contar com a ajuda do Senhor para saber, para conhecer a verdade, tá bom? E algo muito importante que eu não falei é que naquela época Deus falava através dos sonhos com as pessoas, né? Por isso que o rei Nabucodonosor teve aquele sonho e a aula que vem eu vou contar o que ele sonhou, o que queria dizer aquele sonho. Mas hoje Deus fala conosco não através de sonhos, ou pesadelos. Deus fala através da sua palavra, de um livro que nós precisamos ler para aprender o que é a verdade, o que está na mente de Deus. E aqui desta palavra que eu tiro todas as aulas no versículo. E o de hoje é esse aqui. O Senhor está longe dos ímpios, é a nossa lição, né? Mas olha que interessante. Mas ouve a oração dos justos. E esse pedacinho eu vou enfatizar mais na aula que vem, tá bom? Vamos ler comigo? Vamos lá. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os justos são aqueles que creem em Deus e que buscam viver e fazer tudo o que Ele gosta. Esse versículo está em Provérbios 15, 29. Agora, a Bíblia diz que todos nós nascemos ímpios, porque o nosso coração é cheio de pecado. Você só pode ser justo se você já foi justificado pelo único homem que é perfeito, que é o homem Jesus Cristo, que também é Deus e morreu por nós para nos tornar justos. Se você já tem Ele como seu Salvador, já se arrependeu e crê nele como Salvador, agora você é um justo e Deus te ouve, tá bom? Agora, se você for um ímpio, Deus está longe de você e isso é muito triste e perigoso, tá bom? Aguardo o versículo de vocês e até a próxima aula.